sábado. Sejam todos muito bem-vindos à casa do Senhor. Que a graça e a paz de Jesus Cristo seja com todos nós nessa manhã. Antes de nós iniciarmos os louvores ao nosso Deus, vamos nos colocar de joelhos e vamos falar com o nosso Deus. Santíssimo Deus e maravilhoso Pai, toda honra e toda glória seja dada a Ti, Senhor. Graças te damos pela Tua bondade, pelo Teu cuidado e porque mais uma vez o Senhor nos trouxe aqui nessa manhã de sábado na Tua casa para podermos louvar e agradecer o Teu santo nome, ouvir a Tua palavra, desfrutar da presença do Teu Santo Espírito nos nossos irmãos. Te pedimos, Senhor, que o Senhor abençoe esse culto, que possamos aqui ser alimentados pela Tua palavra, pelo Teu Santo Espírito. Nesse momento em que vamos louvar e agradecer o Teu Santo Nome, que o Senhor possa receber os nossos louvores e que nós possamos sentir a Tua presença aqui em nosso meio. Nos abençoa, que nesse sábado nós possamos descansar, ser restaurados pelo Teu poder e que possamos ouvir a Tua palavra, que a Tua palavra faça a diferença em nossas vidas nessa manhã. Que o Senhor abençoe os Teus filhos que ainda estão em casa, que o Teu Santo Espírito coloque no coração deles o desejo de vir até a Tua casa, para que aqui o Senhor também possa falar com eles. Nós te agradecemos pela semana que tivemos, porque sabemos que o Senhor nos ajudou em tudo e porque o Senhor nos trouxe até aqui nessa manhã. Nós te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Eu não
insistir em convidar, eu te verei no mundo, Cristo vive em meu lugar. Se o pecado me chamar, insistir em convidar, eu direi no mundo, Cristo vive em meu lugar. Eu não sou mais eu, não sou mais eu não sou mais Amém. Amém. Vamos louvar agora com o hino 362, o melhor lugar do mundo. Que você possa declarar nessa manhã que o melhor lugar do mundo é aos pés de Cristo, nosso Salvador. Amém? Vamos aumentar um pouquinho essa música. No mundo ainda existem belezas que alegram a vida e nos fazem sonhar. Reinantes felizes da natureza, onde qualquer ser humano gostaria de estar. Mas em todos os lugares, o mais bonito e inspirador é onde vivo em oração, junto aos pés do Salvador. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde a esperança traz alívio ao sofredor. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Sonhamos com casas que tenham conforto, talvez um negócio com vista pro mar, mas as maravilhas não fazem sentido se Cristo não está no primeiro lugar. Ao sentir a paz de Deus, seu poder e amor profundo, eu posso estar onde for, estou feliz por me encontrar no melhor lugar do mundo. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador.
com o hino Não Desistir, número 464. Fechemos os nossos olhos, vamos mais uma vez falar com Deus. Nosso Deus e maravilhoso Pai, nesse momento, Senhor, nós vamos dar início à escola sabatina. Te pedimos que o Teu Santo Espírito ilumine a nossa mente, que nós possamos colocar no coração cada palavra que aqui for dita e que vier de Ti, que essa escola sabatina possa nos aproximar mais de Ti, que possa nos fazer conhecer mais a Jesus. Nós te pedimos a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Amém. Feliz sábado. Sejam todos bem-vindos à casa do nosso Deus. Que Cristo Jesus esteja e permaneça ao lado de cada um dos seus filhos que aqui estão. E aqueles que não estão aqui também, né? Que o Senhor Deus traga eles na santa paz. Salmos 37, 7. Descansa no Senhor, espera nele, não te irrites por causa do homem, que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Às vezes a gente está tão triste, né, pensando que a gente está derrotado, que a gente está mal, né, mas aqui diz, descansa no Senhor. Quando nós descansamos no Senhor, tudo prospera, né? Não podemos ter inveja do nosso irmão, que às vezes a gente pensa, né? Porque fulano tem uma vida tão boa, tão folgada, mas a gente não sabe a prosperidade daquele recurso, daquelas coisas, né? Então confiamos no Senhor. Amém? Ele sabe, igreja? Ele sabe. Graças a Deus a todos. Neste momento fiquemos de joelho para juntos orarmos ao nosso Deus. Oremos. Santo Deus e eterno Pai, glorioso Deus, Criador dos céus e da terra. Neste momento, Senhor Deus, estamos aqui perante Ti, em mais um sábado de adoração ao Senhor.
Te agradecemos, amado Deus, por mais uma vez o Senhor ter nos conduzido à tua santa casa de adoração, Senhor. Muito obrigado, amado Deus, por todas as tuas proteções, a tua graça, a tua misericórdia por cada um de nós. Te pedimos, amado Deus, neste momento, para que o Senhor abençoe todos os irmãos que aqui estão, todos os irmãos que estão a caminho da Santa Casa, e abençoe, amado Deus, todos aqueles que infelizmente não vão poder vir. Que o Senhor esteja com eles em todos os momentos da vida deles. Te rogamos, amado Deus, neste momento, que o Senhor nos abençoe mais este momento de estudo da Santa Palavra, a recapitulação da Escola Sabatina. Que o teu Santo Espírito, Senhor, seja o nosso professor neste sagrado momento. Que o Senhor Deus nos abençoe e nos conceda o privilégio que é entender e praticar a tua palavra. Nós te rogamos, amado Deus, perdoe os nossos pecados. Purifique-nos, Senhor, o sangue de Cristo, o qual foi derramado na cruz por cada um de nós. Aqui estamos, Senhor, não porque somos perfeitos, mas porque somos pecadores e precisamos de tua graça e de tua misericórdia em nossas vidas. Nos abençoe, Senhor Deus, conforme a tua vontade. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Informativo Mundial das Missões. Uma viagem que mudou vidas.
Varínia embarcou no Uber com mastros de bandeiras, em direção a uma semana de oração dos desbravadores. Depois de um tempo, o motorista curioso perguntou o motivo dela carregar aqueles mastros. Varínia respondeu que estava indo para uma semana de oração organizada pelos desbravadores. Ela completou que os desbravadores são um tipo escoteiros, entretanto o foco está no conhecimento da Bíblia. O motorista ficou ainda mais curioso e perguntou sobre Deus e a Igreja Adventista. Varínia falou mais sobre Deus, explicou que era adventista e estudava na Universidade Adventista do Chile. O motorista estava admirado com o conhecimento bíblico dela e achou que Varínia era uma missionária. A conversa ficou em torno de quem era Deus e a Bíblia como fonte de orientação divina. Ao chegarem no destino, Varínia foi direta. Você e sua família gostariam de estudar a Bíblia comigo? O motorista aceitou, e alguns dias depois, Varínia estava na casa do homem estudando a Bíblia com aquela família. Além de mudar a vida da família do motorista do Uber, essa história mudou a vida da família de Varínia. Os pais dela não apoiavam muito seu envolvimento com os desbravadores, achavam que podia atrapalhar seus estudos. Mas depois dessa história, eles mudaram de ideia e a apoiaram também na sua vida missionária. A Universidade Adventista do Chile atualmente tem 3.000 alunos e precisa urgentemente ser ampliada. Por isso, parte da oferta deste trimestre irá ampliar o dormitório dessa universidade para receber mais estudantes do interior. Além disso, a sua oferta irá construir um centro de formação missionária nesta universidade. Por isso, sejamos liberais. Vamos louvar a Deus ao som do louvor, o Filho do Homem.
sábado. Sejam todos bem-vindos à casa do nosso Deus. Vamos dar início ao momento da Escola Sabatina, onde vamos recapitular a lição da semana que fala que Josué dividiu geograficamente a terra prometida entre todas as tribos. No entanto, a verdadeira herança era espiritual. A lição desta semana nos convidou a entender que fé e esperança caminham juntos, ainda que estejamos presos a enfermidades, crises ou lutas. Somos herdeiros das promessas divinas. Hoje declararemos: eu escolho viver pela herança. Agora vamos para a divisão de classes. Os alunos vão se dividir em classes, né? Em classes. Será de manhã, no começo do dia, será quando a luz seu fulgor irradia, e expande vir com os anjos da glória, receber deste mundo ser. Somos um povo movido pelas promessas e que caminha sob a orientação da esperança. Vamos interceder pelos nossos amigos que estão estudando a Bíblia. Eles também precisam saber que há esperança para quem espera no Senhor. Convido os líderes das unidades a se posicionarem junto às placas de estudos e com reverência
decisão destes estudantes. Amém? Feliz sábado. Vamos juntos fazer uma oração pelos pastores, oficiais da nossa igreja, os estudantes da Bíblia e os missionários. Oremos. Querido Deus e eterno Pai, Deus Santo Espírito, Senhor, que encham os pastores, Senhor, que eles venham falar só de Ti, Senhor Jesus. Que o Senhor livre de todos nós, Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus capacite cada vez mais os estudantes da Bíblia, Senhor Jesus, para que leve as mensagens, Senhor Jesus, às outras pessoas que não conhecem, Senhor Jesus. Abençoa também os missionários, Senhor Jesus. Livra eles, guarda eles do todo mal. É isso que eu peço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, feliz sábado a todos. Nesse momento, quero convidar o irmão Paulo, que o Espírito Santo escolheu a semana passada. E a igreja, durante toda a semana, orou e colocou ele em nossas orações, né? O irmão Paulo, a sua mãe, juntamente com todos os seus familiares. Como comprometido, no sábado passado, a igreja se comprometeu, está orando pela família do nosso irmão Paulo, a nossa irmã Maria. A nossa irmã Maria não pode estar aqui hoje, teve um compromisso, mas a igreja continua a orar uns pelos outros. Vamos fazer mais uma oração apresentando a família do nosso irmão Paulo. Amém? Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, glorificado e exaltado seja sempre o teu santo nome. Nesta manhã, Deus, te pedimos que o Senhor possa entrar com bênçãos, com providências sobre a vida do nosso irmão Paulo, sobre a sua mãe, a nossa irmã Maria. Que o Divino Espírito Santo seja o provedor de todas as necessidades do lar dessa família. Pai, que o Senhor possa estar segurando nas mãos deles diariamente. Que eles possam, Senhor Deus, ter o prazer e o desejo de estar sempre na Tua presença, de estar sempre nos cultos, de estar sempre, Senhor, falando do Teu amor. Pai amado, querido, eu te peço bênção, eu te peço libertação, Senhor, sobre a vida do nosso irmão Paulo, da nossa irmã Maria e de todos os seus familiares. Visita o Senhor, é o que nós te pedimos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A próxima família, escolhida pelo Espírito Santo como fruto de oração da família, foi a família da nossa irmã Márcia Dani. O Senhor conhece a necessidade de cada um de nós e Ele vai nos colocar como fruto de oração no dia certo. Então, que nós possamos ter essa compreensão de que quando formos escolhidos, é porque o Senhor sabe a nossa necessidade. A irmã Márcia, junto com toda a sua família, está passando por uma situação difícil, ao qual o seu pai está doente. Eles estão tendo que estar sempre no hospital, viajando, revezando, e o Senhor conhece, sabe o que vai acontecer amanhã, depois e depois. Então, convido aqui a irmã Marcela para estar representando a sua irmã Márcia e fazer parte também dessa família de oração. Convido a igreja que possamos estar sempre orando uns pelos outros. Nós possamos, que o Espírito Santo possa estar nos lembrando, orando por nós mesmos e colocar sempre a família sob oração nas nossas orações diárias. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus, te agradecemos por esta família, pela família da nossa irmã Márcia, por o seu esposo, Cláudio Velho, com seus filhos, querido Espírito Santo, Senhor, possa abençoar o lar dessa família grandemente, que Ele possa, Senhor, trazê-los para debaixo, Senhor, da Tua presença, que essa família possa estar, Senhor, no Teu aprisco, na Tua santa casa de oração. Te pedimos que o Deus vivo, o Deus poderoso, possa entrar com providência, Senhor, nesse problema de saúde que o seu pai está passando. Não sabemos, Senhor, o que o Senhor vai fazer, se o Senhor vai curar, se o Senhor vai recolher, mas te pedimos, Senhor, que o Senhor possa salvar, que o Senhor possa entrar com salvação, Senhor, na vida de seu Lucas, que ele possa, Senhor, enquanto tem sua vida, ser um exemplo para os seus filhos, vizinhos e amigos,
Pai amado, nós sabemos que o final de tudo é a vida eterna. Não interessa como vai findar a nossa vida aqui nessa terra, mas o importante é nós ganharmos a eternidade, a salvação. Senhor, nós oramos por Lucas, que Deus possa salvá-lo, que Deus possa fazer segundo a sua vontade na vida dele. Se muitos anos de vida ou se alguns dias, nós queremos que sejam centenas de anos. É o desejo do nosso coração, que Deus possa abençoar o momento. Mas principalmente nós te oramos, nós te pedimos, Deus, salva essa família, salva o Lucas, salva todos, Senhor, que estão aqui nessa cidade. Nós te pedimos, Senhor, usa-nos para levar salvação aos lares. É o que nós te pedimos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, nesse momento, vamos fazer uma oração também pela caixinha, né? Por cada pedido de oração aqui colocado e também por cada agradecimento, né? Que a gente sempre tem trazido e colocado aqui também. Porque Deus, mesmo Deus sendo a pessoa, Ele também é o Deus que merece a nossa oração de agradecimento. Porque tudo que temos somos porque Ele nos concedeu. Então, Deus também requer uma oração de agradecimento. Amém? Então, nesse momento, podemos as nossas fontes e vamos fazer uma oração. Santíssimo Deus e amado Pai, Deus que habita nos mais altos céus, neste momento, Senhor Deus, colocamos diante de Ti, Senhor Deus, do Teu altar, Senhor Deus, a caixinha por cada pedido de oração, Senhor Deus, e também por cada agradecimento feito, Pai. Paizinho, queremos te pedir, Senhor Deus, que o Senhor venha ser o provedor, Pai, provedor em todas as áreas de nossas vidas, Senhor Deus, porque tudo, Senhor Deus, necessitamos de Ti, Paizinho, tudo, em todas as áreas de nossa vida, na saúde, Senhor Deus, do nosso corpo, nosso espírito, enfim, dos nossos familiares, nossos amigos, Paizinho, tudo, Paizinho, trazemos e colocamos no Teu altar, porque cremos, Senhor Deus, que o Senhor há de prover, Paizinho, da melhor maneira possível, Pai. Senhor Deus, também queremos te dizer, Paizinho, que o nosso eu, Paizinho, que a nossa mente, que o nosso espírito, Senhor Deus, venha sempre almejar, Senhor Deus, colocar as nossas riquezas, Senhor Deus, nos céus, nos altos céus, como a Tua palavra nos orienta, Senhor Deus, porque se o nosso tesouro estiver no céu, Senhor Deus, que ele venha ser celestial, temos a certeza, Paizinho, que o perfume não vai corroer, que a graça não vai corroer, Senhor Deus, e esse sim durará para toda a eternidade, Paizinho. Então que nós venhamos, Senhor Deus, almejar os tesouros celestiais, Senhor Deus, porque os tesouros aqui da terra, Senhor Deus, esses terão fim, esses serão passageiros, Pai, mas aqueles celestiais durarão até a eternidade. Então que essa venha ser, Senhor Deus, nosso desejo, Pai, Senhor, em nome de Jesus. Queremos também, Senhor Deus, colocar os nossos agradecimentos, Senhor Deus, perante Ti, Senhor Deus, porque, Paizinho, reconhecemos, Senhor Deus, todos os feitos que o Senhor já tem feito em nossa vida, por tudo que o Senhor já proveu, Pai. Então, Senhor Deus, que o Senhor receba a nossa oração de agradecimento também, Pai, por tudo que o Senhor já tem feito, em nome de Jesus, nas nossas vidas, Pai. Com essas palavras, Senhor Deus, eu quero te agradecer o doce nome do nosso amado Jesus Cristo. Amém. A igreja, essa paz a todos. Mais uma vez, relembrando a importância dos cultos, não só de sábado, mas também de quarta-feira e de domingo. Então, que os irmãos estejam comigo nos outros dias de culto, principalmente os que moram no estado do Brasil, ou também os que moram próximos, que também têm a capacidade de ir. Os outros dias de culto, está dizendo também que cheia de membros para adorar a Deus. Amém? Bom, quero neste momento convidar os componentes da plataforma para estar se posicionando e aqui à frente se eles
vez sua graça, seu amor, posso ver em cada face sua beleza irradiar. Sim, para a presença do Senhor neste lugar. Soberano Deus, eterno Pai, te louvamos, ó Deus, e te agradecemos pelo privilégio que temos nessa manhã de sábado de estarmos, Senhor Deus, no melhor lugar do mundo. Obrigado, Santo Deus, porque o Senhor é bom e é maravilhoso e as tuas misericórdias duram para sempre. E de geração em geração a tua fidelidade. Pai querido, que o Senhor, nessa manhã, conceda, ó Deus, a tua bênção aqui sobre nossos irmãos de Paratinga, que teu Espírito Santo, Senhor Deus, venha convencer, ó Deus, a cada um do pecado, da justiça e do juízo. E a mensagem, Senhor Deus, que nós iremos aprender, nós iremos estudar nessa manhã, que ela possa ficar fixada na nossa mente e no nosso coração. Nos abençoe com o teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Bênção sem medida, bênção de amor, quero entregar tudo em fim de coração. Esse é meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver a Jesus. Quero receber o Espírito em mim. Posso ver o céu a chover, bênção sem fim. Oremos. Santo Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor nos concede. E também, amado Deus, pelo privilégio que o Senhor nos dá de poder te adorarmos através dos dízimos e ofertas. E pedimos, amado Deus, para que o Senhor abençoe todos os irmãos que puderem te adorar através desses recursos. E também, amado Deus, derramar a bênção sem medida sobre aqueles que infelizmente não puderam, pois o Senhor sabe das dificuldades de cada um. Te pedimos, Senhor, que o Senhor derrame bênção sobre nós, sobre nossa igreja. Sabemos que não somos dignos nem merecedores, mas sabemos que por tua graça, por tua infinita misericórdia, o Senhor nos concede, pois sabemos que o Senhor é um Deus de amor. E aqui estamos, Senhor, para te adorarmos, não somente em palavras, mas também em atitudes, te adorando da forma que o Senhor quer, da forma que o Senhor pediu. Nos abençoe conforme a tua vontade. Assim oremos em nome de Jesus. Amém. Sentir, tem alguém
alguém orando por mim. Fortes mãos vêm me esconder e perigos que eu não posso ver. Creio, Senhor, eu creio sim. Tem alguém orando por mim. Anjos me guardam, posso sentir. Sim, anjos velam por mim. Mesmo sozinho em meio à escuridão, estou seguro sob sua proteção, pois creio, ó Pai, eu creio sim. Sei que anjos velam por mim. Só no mundo andava vagar, procurando solução, caminhando em densas trevas, sem ter rumo ou direção. Alguém de Deus com sua prece me animou a prosseguir. Senhor, eu te agradeço, porque tanto orou por mim. Tem alguém orando, posso sentir. Tem alguém orando por mim. Fortes mãos vêm me esconder de perigos que eu não posso ver. Creio, Senhor, eu creio sim. Tem alguém orando por mim. Tem alguém orando por mim. Amém. Bom dia. Bom dia. Depois de uma reflexão com um livro tão lindo, vamos agora ouvir a mensagem trazida pelo nosso irmão Mateus e enviada pelo próprio Espírito Santo, que tem como uma pergunta: você se importa? Então, que Deus possa usar o irmão Felipe trazer esse sermão para a igreja. Bom dia, irmãos. Feliz sábado. Que a graça e a paz dos Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Amém? Amém. Quantos aqui são felizes por estar no melhor lugar do mundo? Nessa manhã de sábado, diga amém. Amém. Deus seja louvado, né? Nós poderíamos estar em qualquer outro lugar, mas nós escolhemos estar hoje na presença do eterno Deus, aonde Deus Pai, os Filhos e o Espírito Santo se faz presente nesse lugar. E assim como a irmã já falou a respeito do tema, é uma pergunta e fica a interrogação: você se importa? Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia, Neemias capítulo 1. Vamos encontrar? Neemias capítulo 1. Uma Bíblia aberta. Convido você nesse momento a mais uma vez
e orarmos mais uma vez ao nosso Deus. Meu Deus e amado Pai, nesse momento, Senhor Deus, a tua palavra que é eterna se encontra aberta. E também, Senhor Deus, os nossos corações, queremos, ó Deus, te pedir de forma especial que o Senhor, Pai, nos ajude a entendermos, ao compreendermos, Senhor Deus, que nós iremos estudar nessa manhã. Senhor Deus, que a tua palavra ela possa, de forma especial, fazer morada em nossos corações. Que teu Espírito Santo, Senhor Deus, nos ajude com essa mensagem. Que teu Espírito Santo abra, Senhor Deus, nossos ouvidos, os nossos olhos para as tuas verdades. Se porventura, Senhor Deus, através dessa mensagem, o Senhor quiser nos repreender, que o Senhor nos repreenda. Se o Senhor quiser também nos corrigir, que o Senhor nos corrija, nos exorte. Mas nós queremos, Senhor Deus, ouvir a palavra do Senhor. Fala conosco da maneira a qual o Senhor sabe. E possamos sair daqui transformados, revigorados pelo poder do Santo Espírito, em nome de Jesus. Muito bem, Neemias capítulo 1. Diz assim, ó. Palavras de Neemias de Acalias, no mês que se deu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã. Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram e os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá, na província, passaram por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando, orando a Deus, o Deus dos céus. Até aqui. Queridos, hoje nós iremos falar de um personagem ilustre, um personagem muito especial. Eu lembro que há um bom tempo atrás, a Igreja Adventista lançou a condição da escola sabatina falando sobre Neemias. E Neemias é um grande homem de Deus, que foi usado por Deus, mas também foi muito ousado, muito corajoso. E são essas características especiais que nós, como o povo de Deus, devemos ter: ser usado pelo Espírito Santo e também ser usado, ser corajoso. Ser ousado é fazer aquilo que ninguém faz, ou seja, fazer o que muitas pessoas não têm coragem de fazer. E é exatamente isso que nós iremos aprender com Neemias. Mas o tema é uma pergunta: você se importa? A indiferença é como um obstáculo à missão. Queridos, o pior pecado não é o ódio, mas a indiferença. Eu não sei se em algum momento na sua vida alguém já fez diferença com você, ou até então por algum dado momento na sua vida você fez diferença com alguém e você não acabou falando essa pessoa, ou vice-versa. Olha, o pior pecado não é o ódio, mas a indiferença. É a essência da desumanidade. É a essência da desumanidade. Ou seja, fazer acepção de pessoas. A gente vê isso na pessoa de Cristo, onde ele em nenhum momento fazia acepção de pessoas. Vou tratar o Romano de uma forma porque ele é ancião. Vou
tratasse sua esposa de outra forma, porque ela não tinha um cargo assim tão elevado quanto ele? Indiferença. E a igreja de Deus no passado, morava também semelhante a isso, indiferença. E é exatamente sobre esse personagem de Neemias que nós iremos ver a sua história de vida. Pessoas que fizeram indiferenças com Neemias. Mas quando alguém faz diferença com você, de que forma você reage? Aí está o ponto principal. Fizeram diferença com Neemias. Olha de que forma Neemias ele agiu. Até aqui só foram algumas perguntas e algumas interrogações, mas o sermão dessa manhã vai nos responder exatamente essa pergunta. Você se importa? Neemias era um homem que se importava, um homem com o significado que o Senhor consolou. O significado do nome de Neemias é o Senhor consolou. Nosso objetivo nessa manhã é compreender essa mensagem. Que muitas vezes ter fé não é o suficiente, porque a fé também ela exige ação motivada pela compaixão e não pelo conforto. Pelo contexto que a gente acabou de ler aqui, a Bíblia diz que chegou um homem a Neemias e relatou o que tivera acontecido em Jerusalém, aonde os muros de Jerusalém eles estavam em ruínas. O Império Babilônico invadiu a Jerusalém e os muros ali foram derrubados. Estava em ruínas. E o texto bíblico vai dando mais detalhes. Quando a gente se demora um pouco no capítulo 1 e capítulo 2, a gente vai ver mais relatos a respeito de como se encontrava Jerusalém naquela época. E o próprio profeta Jeremias, no capítulo 39, relata que Jeremias muitas vezes apelou para que o povo se arrependesse dos seus maus caminhos, para que se voltasse para os caminhos do Senhor. Mas ninguém dava ouvidos a Jeremias. Será que você está pregando o evangelho para alguém e pessoas não estão dando ouvido à sua mensagem que você prega? É normal isso acontecer. Jeremias passou boa parte do seu tempo pregando em Jerusalém. E que o povo precisava deixar os seus ídolos, deixar de lado a presunção, deixar de lado o egoísmo e voltar-se para o Senhor. Jerusalém foi destruída pelo rei chamado Nabucodonosor. Sitiou toda a cidade, invadiu, e era normal, naquela época era comum, quando eles invadiam o território, eles sitiavam fogo na cidade, e do templo sagrado, eles roubavam os utensílios sagrados do Senhor e levavam então para as suas fontes. A identidade de Neemias. Neemias era um homem consciente. Neemias, ele atuava na corte do rei Artaxerxes naquela época. E Neemias, ele era o copeiro do rei. Por Neemias ser o copeiro do rei, ele tinha acesso às suas cortes. Neemias sempre estava lado a lado com o rei Artaxerxes. Era o alto cortijo de segurança para Neemias. Neemias, ele tinha tudo. Tinha um carro bom, estava vivendo de maneira tranquila, mas tinha pessoas que estavam em Jerusalém sofrendo. E a pergunta é: por que se importar tendo tudo? Por que se importar com alguma pessoa se eu tenho tudo? Aí vem o contexto da desumanidade. Eu tenho tudo que eu preciso, que eu quero, eu necessito, mas o meu próximo, será que eu tenho? Amada igreja, será que nós nos importamos com os nossos próximos? Será que nós nos importamos com as pessoas que estão ao nosso lado? Muitas das vezes nós vimos à igreja todos os sábados, todos os domingos, todas as quartas-feiras, se sentamos ao lado dos nossos irmãos, mas será que nós nos importamos com essa pessoa que está ao nosso lado?
Será que você se importa com uma pessoa que está ao seu lado nessa manhã? O que essa pessoa significa para você? Às vezes nós nos importamos com nós mesmos e acabamos nos esquecendo da necessidade do nosso próximo, da necessidade dos nossos irmãos. Então Neemias era um homem que se importava com o seu próximo. Qual era a necessidade de Neemias? Ele era companheiro do rei Artaxerxes. Neemias ele tinha um ponto de consciência, que era se importar com as pessoas. E você está consciente nessa manhã de se importar com alguém? A sua consciência se encontra de forma limpa, como Neemias. Queridos, o texto diz: quando Neemias ele ouviu o relato que Jerusalém havia sido destruída e que estava em ruína, ele teve aqui uma reação. E qual foi a reação de Neemias? Versículo 3 diz: e eles responderam, quando Neemias faz a pergunta: aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá na província e passaram por grande sofrimento e humilhação, e o muro de Jerusalém foi derrubado, suas portas foram destruídas pelo fogo. Tu consegue imaginar na sua mente como se encontrava Jerusalém naquele momento? No estado de ruína, destruição. Agora, recentemente, alguns meses atrás, nós vimos aí uma cidade que estava quase completamente destruída por acontecimentos sobrenaturais. A natureza em fúria, catástrofes naturais têm acontecido, e por onde passa destrói diversas cidades, casas, e pessoas sofrem com essa questão. Agora você consegue imaginar o cenário que se encontrava em Jerusalém por causa da desobediência, por causa da desumanidade. Jerusalém estava destruída pelos atos das próprias pessoas que ali o habitavam. Jeremias pregava o Evangelho, Jeremias anunciava, mas não dava ouvido. E o juízo de Deus veio sobre aquela cidade, e muitas pessoas ali sofreram. Mas a pergunta é: qual é a preocupação de Neemias com Jerusalém, sendo que ele estava a 1000 e tantos quilômetros de distância de Jerusalém? Neemias estava em outro lugar, mas ele se importava com as pessoas. Neemias se importava com o passado, Neemias ele se importava com o presente e também com o futuro. Porque então a Deus, Neemias ele se importava com o passado, porque ele se importava com as suas heranças e tradições dos seus antepassados. Tinha pessoas que faziam parte da vida de Neemias que se encontravam em Jerusalém. E porque ele se importava com o presente, porque ele se importava com a necessidade atual de Jerusalém. E outra, Neemias também se importava com o futuro, com a glória do nome de seu Deus. Será, querido, que nós nos importamos com o nosso próximo? Será que nós nos importamos com o tempo sagrado do Senhor, em mantê-lo da forma que ele é? Mais do que se importar com o tempo em 4 paredes, reis, rústicos, nós precisamos nos importar com pessoas que são templo do Espírito Santo. Precisamos nos importar com as pessoas mais próximas da gente. Neemias se importava com Jerusalém. Acompanhe comigo, versículo 1, capítulo 2. A história diz assim: no mês de Nissan, no 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir o vinho, levei ao rei. Nunca antes ele tinha estado na presença dele. Por isso o rei perguntou: por que o seu rosto parece tão triste, se você não está doente? Essa tristeza só pode ser no coração. Com muito medo, ele disse ao rei que o rei viva para sempre. Como eu estarei triste? Como eu estarei triste com o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados os meus pais estão em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei disse: o que você gostaria de pedir? Então o rei, então orei ao Deus dos céus,
E respondi ao rei: se for do agrado do rei, se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde os meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Até aqui, queridos. O capítulo 1 de Neemias, a gente acabou de ler, a gente viu que a situação estava complicada em Jerusalém, porque alguém relatou a história. O relato chegou a Neemias, no capítulo 1, e a reação de Neemias, qual foi? Se desceu e começou a chorar. Mas ele fez algo mais. Orou e jejuou. Queridos, quero falar para vocês nesse momento de todo o meu coração. Quando alguém da tua família ou do teu irmão relata para você necessidade, você se importa? Será que nós choramos como Neemias chorou? Será que nós choramos com as pessoas? A Bíblia diz: chorar enquanto se chora e consolar-nos uns aos outros. Será que realmente nós nos importamos como pessoas? Deixa eu falar aqui sobre religiosidade, mas exatamente sobre sermos como pessoas mesmo. Será que nós nos importamos com a necessidade do nosso próximo? Nós precisamos, querido, fazer um exame de consciência, se de fato nós nos importamos com o nosso próximo. Neemias faz uma oração. Ele chega diante do rei, Artaxerxes, consternante, triste pela situação que se encontrava. O rei faz uma pergunta: por que ele está chorando? Ele responde: como pode, rei? Porque os antepassados estão sepultados em Jerusalém. Tem pessoas que eu não consigo mais ter acesso a elas. E naquela época ninguém poderia comparecer diante do rei, principalmente no cargo que Neemias estava como copeiro do rei. Ele não poderia comparecer diante do rei com o semblante triste. Poderia ser ele, então, recebido alguma repreensão, ou até então ser executado. Tinha que ter reverência diante da presença do rei. E Neemias chegou aquele semblante de tristeza. E o rei então olhou para o seu coração e entendeu que Neemias estava passando. Jerusalém precisava, de fato, ser reconstruída. Se reconstruir. Porque Jerusalém era muito importante para Neemias. E eu pergunto para você nessa manhã: tem pessoas que não estão nesse rebanho aqui, que não estão nessa igreja, que estão em outros lugares que são importantes para você? Tem pessoas que hoje não estão nesse tempo, não estão nessa igreja, mas será que elas são importantes para você? Essa é a pergunta. Deus então fez um chamado a Neemias a partir desse momento. E um chamado no seu comum, mas foi um chamado de grandes transformações que iria acontecer no futuro, da restauração de Jerusalém. E acredito que Deus fez um chamado a Neemias no dia comum, rotineiro, com seu trabalho como copeiro do rei. E Deus então fez exatamente um chamado a Moisés no dia rotineiro, no dia comum. Estava Moisés lá, tranquilo, e Deus fez um chamado para Moisés. Moisés disse: eu não sei falar, mas Deus então proveu no meio, mas Deus estava chamando Moisés. Não era Arão, não era outro. Deus estava chamando Moisés. E o dia rotineiro também estava feito, pescando. Jesus disse: é você. E o bicho estava com Natanael por trás de alguns figueiros, e ele disse: é você. São os dias comuns e rotineiros, queridos, a qual Deus ele fez o chamado. E Deus nessa manhã está fazendo o chamado para cada um de nós, para nos comprometer com a missão de amar pessoas, de cuidar de pessoas. Esse é o chamado de Deus para cada um de nós. Sermos igreja aqui, mas do que mais ser igreja nesse tempo, eu e você precisamos ser igreja lá fora, ser igreja no salão, ser igreja no trabalho. Nós precisamos de verdade nos importar com as pessoas mais próximas da gente. Neemias se importou com as pessoas que estavam distante dele.
tantos quilômetros de distância de Jerusalém, onde ele estava, para Jerusalém. Falei um pouco sobre a identidade de Elias, a identidade dele. E o segundo ponto é o sentimento. E o sentimento de Elias que ele tem no versículo 4 é o sentimento de compaixão. A notícia da ruína relatada e os muros estão destruídos, os portões queimados. O significado dos muros são segurança, poder, paz e honra do povo de Deus. Muros quebrados significam vergonha e miséria. Queridos, muros fortes e fortalecidos significa paz de Deus. Fortalecimento, base, segura, mas muro destruído significa vergonha e miséria. Quantas pessoas não estão vivendo com esse sentimento de tristeza profundo no seu coração? Porque existem várias outras coisas na vida que está sendo levado à ruína, à destruição. E o que está sendo levado à ruína na sua vida, na vida da sua família? Será o teu casamento? Será os teus filhos que estão vivendo em momentos difíceis de ruína? Vocês também estão vivendo esse momento no seu trabalho? Mas eu quero dizer para você, queridos, nessa noite, que Deus é especialista em restaurar corações quebrantados. Deus é especialista, queridos, em reparar algum defeito que nós temos na nossa vida. Seja um defeito de caráter, os mais simples, mas Deus é um modo de restaurar. Neemias, quando ele soube daquela situação, por que primeiro não consultou alguém? Ele consultou primeiro a Deus. Quantos momentos de ruins, momentos difíceis da nossa vida, primeiro a quem nós consultamos? Você que tem aí uma empresa, você que tem um negócio, a quem primeiro você consulta quando o seu negócio parece estar em fase de ruína? Será que você liga para o setor de contabilidade? Será que você liga para o seu patrão? Ou primeiro você se põe a orar para que Deus resolva essa situação para você? Deus é especialista em restaurar relacionamentos quebrantados. Deus é especialista em restaurar famílias quebrantadas, coração quebrantado. Por isso que Neemias foi até quem? É Deus. Orou, jejuou para que aquela situação pudesse ser revertida, para que aquele cenário mudasse de fato. Ele precisou primeiro orar e jejuar. E aqui entra a oração de Neemias. Mas a gente vê o capítulo 1, capítulo 1, a gente vê Neemias mesmo com o coração quebrantado, mas ele orava. E a oração ela tem um poder extraordinário. A oração ela faz a nossa vida, na vida de outras pessoas, o que o dinheiro não faz, o que o esforço físico não faz. Porque a oração é um cenário espiritual. A oração ela muda o cenário. E aquele cenário está próximo a ser mudado, o cenário de destruição de Jerusalém. Queridos, capítulo 2 ainda. Veja só que interessante. Capítulo 4, capítulo 2, versículo 4, perdão. Ora, o rei disse: que você gostaria de pedir? Então o rei, então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei: se for do agrado do rei, o seu servo puder contar com a soberania dele, que ele me deixe ir à cidade onde os meus pais estão, enterrado em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, estando presente a rainha, sentada ao seu lado, perguntou: quanto tempo levará a viagem e quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. A seguir, acrescentei: se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas do rei aos governadores
no trânsito do Eufrates, para que me deixem passar até chegar a Judá. Então uma carta para Azar, guarda da floresta do rio, para que ele forneça madeira para as portas da cidade, que ficam junto ao templo, aos muros da cidade, e a resistência que irei poupar. Visto a bondosa mão de Deus estava sobre mim, corri a atender os meus pedidos. Amém? A mão de Deus estava sobre a vida de Elias, porque ele sabia que o Deus a qual ele estava servindo era poderoso para intervir naquele ponto. Neemias primeiro, ele aparece conservando Cristo diante do rei. E a oração que Neemias faz agora alegra o seu coração, porque o rei fez uma pergunta: o que você quer? Ele disse que o Senhor permita eu restaurar os muros de Jerusalém. E ele fez a viagem para Jerusalém. Neemias ele pede para que o rei conceda o acesso. Aí ele pede aos governadores para que eles consigam chegar até Jerusalém. E ele vai para Jerusalém. E quando ele chega lá, algo acontece. Algo que talvez ele não esperava que acontecesse. Eu não sei se aconteceu esse cenário na sua vida, alguns momentos que você ora a Deus, e você vê, parece que a situação só vai piorar. Isso acontece, querido, muitas das vezes na nossa vida, pelo fato de Deus ele conhecer o nosso coração, e ele só nos concede a bênção no momento certo, na hora certa. Neemias orou, Neemias esperou. A Bíblia diz quanto tempo ele esperou, mas Deus ouviu a sua oração. E Neemias parte agora para Jerusalém. Só no versículo 10, no capítulo 2 diz assim: um homem chamado Sambalate, o Oronita e Tobias, o oficial amonita, ficaram muito irritados quando viram que a viagem, que havia gente interessada nos bens dos israelitas. Versículo 11 diz: cheguei a Jerusalém depois de 3 dias de permanência ali. Saí à noite com alguns dos meus amigos, e eu não havia contado a ninguém que o meu Deus havia posto no meu coração e que eu quisesse por Jerusalém. Não levava nenhum outro animal além daquele que estava montado. Vamos agora para o versículo 19, diz assim: quando porém Sambalate, o Oronita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o arábio, souberam, disseram: o que vocês souberam, zombaram de nós e desprezaram, e perguntaram: o que vocês estão fazendo? Então, se rebelando contra o rei, eu lhe respondi: o Deus dos céus fará com que sejamos sucedidos, nós e seus servos começaremos a reconstrução. Mas no que lhe dizer a respeito, vocês não têm parte e nem direito legal sobre Jerusalém. E em sua história não há nada de memorável que favorece a vocês. Neemias, quando ele chega em Jerusalém, ele agora chega diante das ruínas. Imagina só, quando ele chegou em Jerusalém e se deparou com a situação a qual se encontrava. Queridos, olha os cenários: porta despedaçada de um lado para o outro, pessoas tristes chorando, vendo pessoas ali sepultando os seus queridos. E ainda Neemias se deparou com um homem para desanimar, porque ele havia de fazer a vida. Neemias ele enfrentou resistência quando chegou em Jerusalém.
Neemias enfrentou zombaria e uma oposição forte, mas Neemias não recuou. E quando a gente enfrenta alguns momentos como esse na nossa vida, você disse que vai ser um cristão de verdade, você disse que vai à igreja e as pessoas começam ali a zombar de você, a zombar da sua fé. Eu não sei se já aconteceu com você, mas já aconteceu muito comigo. E pessoas chegaram e zombar de mim, você bateu no vídeo, não dizia que era fazer parte de uma seita, os paradores de sal, os preguiçosos, a gente ouve muito isso. Mas são palavras que vai desanimal a nós. Sanballat, ele chega ali para desanimar Neemias. Neemias, ele orou, ele buscou a vontade de Deus. Só que ninguém sabia dos planos de Neemias, o que ele ia fazer naquela cidade. Mas ele estava convicto que ele ia restaurar Jerusalém. E a vitória só vem, queridos, depois dos momentos de luta, depois que a batalha acontece, é que a vitória então, ela vem. E Neemias, ele estava prestes a ter a sua vitória, mas ele precisava ainda de uma coisa para reconstruir os muros de Jerusalém. Porque muitos não queriam que ele fizesse aquele trabalho, mas ele estava ali para cumprir a vontade de Deus. E quando nós estamos para cumprir a missão de fazer a vontade de Deus, ninguém nos impedirá. Ninguém nos impedirá. Eu já viajei para vários lugares, pregando o Evangelho, fazendo conferência, visitando pessoas. Muitas vezes eu digo que isso colocar na sua mão. Mas a vontade de Deus, ela prevaleceu e sempre prevalecerá. Aonde você for e você tiver o senso da missão, convicto do que você vai fazer, pode ter certeza que no final você então será vitorioso. A Bíblia não foi diferente também com Neemias. Neemias enfrentou zombarias, Neemias enfrentou oposição forte, mas não recuou. E tem muitas pessoas que hoje estão vivendo num cenário semelhante ao de Neemias, estão enfrentando oposições fortes. E na primeira provação, muitos acabam recuando e desistindo da caminhada com Deus. Neemias tinha tudo para desistir, mas ele não desistiu. Neemias organizou 38 trabalhadores, 42 grupos diferentes. E acredite, queridos, teve um resultado tremendo. Sabe quantos dias Jerusalém ela foi reconstruída? Os muros de Jerusalém? 52 dias. Aquilo que parecia impossível aos olhos humanos aconteceu. Quando foi musical, por favor? Dá uma música correndo, troca, por favor. 52 dias levou aproximadamente próximo de 6 de outubro. Na nossa caminhada cristã, quanto tempo, quantos dias vai demorar para a gente restaurar algumas coisas da nossa vida? Para a gente remover alguns detalhes da nossa vida? Neemias via que o povo ali era um povo também que era mau e queria atrapalhar a sua obra. Os inimigos queriam atrapalhar. Neemias era uma mão nos tijolos para construir e uma mão na espada, com um símbolo de justiça, para que os seus inimigos não pudessem interferir naquela obra que ele estava fazendo. E Neemias ele deixou um legado muito tremendo, porque ele se dedicou de alguém que preparou o cenário para o Messias. Os heróis que se importam. Nós temos, por exemplo, Abraão, que se importou com seu sobrinho Ló. Quando ele estava em Sodoma e Gomorra, que estava próximo a ser destruído pelo pecado que aquele povo estava fazendo. Abraão se importou com seu sobrinho Ló, mesmo estando distante. Moisés também se importou com os hebreus, quando estavam no cativeiro.
Esther, quando subiu ao seu posto como rainha, ela também se importou com o seu povo. Paulo se importou também com o Evangelho, que anunciava o Filho de ressuscitado. E eu pergunto para você nessa manhã, com quem você se importa de verdade? Quais são as pessoas que você se importa? E a Bíblia deixa claro relatos de homens e mulheres de Deus que se importavam com a necessidade do próximo. Nós, como cristãos, devemos ser diferentes. E nesse momento, quero encerrar essa mensagem fazendo esse apelo ao seu coração. Neemias deixou um legado. Neemias deixou a sua marca na história até o dia de hoje. Nós vivemos nesse mundo querido e pecado, mas de fato, um dia todos nós devemos partir daqui. E qual legado você vai deixar? Qual legado que você vai deixar para os seus filhos, as suas filhas? Qual legado que você vai deixar para os seus familiares, para as pessoas que trabalham com você? Qual o legado que nós iremos deixar aqui? Será que o legado nós precisamos rever essas questões? Deus ainda está procurando pessoas que se importam e que não se contentam com a diferença. E onde está a área de reconstrução da sua vida hoje? O que precisa de fato ser reconstruído? O que precisa ser modificado? Reparado? Será as lutas internas? Será o pecado? Será o conflito familiar? Será a indiferença do Deus de nós? O que precisa ser reparado por Ele na nossa vida? Deus, Ele foi com Neemias nos momentos mais difíceis que Ele enfrentou na sua vida. Estava no corpo, junto com o rei, estava vivendo junto com ele. Mas Neemias ele se importava com aquela geração. Neemias ele se importava com o passado, com o presente e com o futuro. E será que nós nos importamos com os nossos passados? A nossa história, o que aconteceu, que ficará de fato como um legado para sempre. Mas hoje nós precisamos vivermos para a glória de Deus, porque algo extraordinário está nos aguardando. As mansões celestiais, a nova Jerusalém, o Reino dos céus, aguarda e espera o seu povo ansiosamente. Mas hoje, sabendo em você que existe uma nova Jerusalém, a antiga ainda, que está no nosso coração, precisa ser restaurada nessa manhã. Nossos rumos, defeitos de caráter. Porque querido, não pense que quando Jesus um dia que ele voltar, na mesma hora o seu caráter vai ser transformado, vai não. Esse processo de transformação e de restauração acontece hoje em nossas vidas. Nós precisamos reparar alguns detalhes da nossa vida hoje. Será que nós magoamos alguém? Será que nós tratamos alguém com indiferença? Agimos por impulso? Em nenhum momento, Neemias tratou aquele povo com diferença, porque ele estava fazendo o trabalho na qual Deus lhe havia designado. E levou 42 grupos de pessoas, 38 trabalhadores, mas os grupos foram reconstruídos esse grupo. 52 dias, ele restaurou os grupos de Deus. E filho querido, essa reflexão dessa manhã para cá no nosso. Você se importa com alguém? Se importa com o seu próximo? E a segunda reflexão que fica aqui também é: o que precisa ser restaurado na nossa vida? Nós fomos chamados pelo próprio Deus na sua palavra. O povo de Deus, ele foi chamado para ser, nos dias atuais, reparadores e reativos. Deus ainda espera muito por você, pela ação. Neemias poderia muito bem chorar com aquele povo ali e deixasse que Deus agisse, fizesse algo, mas nem sempre é assim. Você lembra daquela história que um homem chegou, um centurião romano chegou dentro dele e disse: olha, o meu servo se encontra nessa situação. Jesus apenas disse: olha, confia, tenha fé. Jesus viu a fé daquele centurião
importar. Se importar significa colocar a mão, como Neemias colocou. Eu chegar junto, eu pegar a colher, eu pegar a espada e agir. Se Neemias ficasse ali apenas sentado e chorando, e jejuando, nada iria acontecer. E muitas vezes nós estamos esperando as coisas acontecerem na nossa vida e na vida do nosso próximo, estamos sentados e estamos adormecidos espiritualmente. Eu e você precisamos agir. Fé precisa também ter ação na vida das pessoas. A tua fé tem que impactar a tua vida e impactar a vida do próximo. Coragem, ação e determinação era o que Neemias tinha. Uma mão segurava a espada e outra mão segurava a colher para reconstruir o mundo de Jerusalém. Uma mão estende para o teu próximo, querido. Uma mão estende para o teu irmão. E a outra mão busca força em Deus. Busca confiança em Deus. A outra mão, com o cinto de justiça, espada, que ele segurava, era para combater o inimigo. É dessa forma, querido, como verdadeiros cristãos, nós iremos fazer a diferença na vida das pessoas. Que Deus nos abençoe. Que o Espírito Santo de Deus nos ajude a sermos diferentes. Eu gostaria nesse momento de cantar um louvor com vocês. E ao som desse louvor, quero que vocês coloquem com fé. Vamos louvar o nome do Senhor. Quero invocar o nome Cristo sobre cada mente e coração. Sei que existe paz em tua presença.
meses de paz em tua presença, lá no Cristo. Vamos orar. Soberano Deus e amado Pai, muito obrigado, querido Deus, por essa mensagem especial. Obrigado, querido Espírito Santo, que ainda hoje o Senhor nos alerta a reconstruir os muros espirituais da nossa vida, a nos alertar, querido Deus, nos ajuda em nossos momentos de lutas, de desânimo, de tristeza, nos ajuda, querido Deus. Eu não sei quantos vieram aqui nessa manhã com o coração triste ou desanimado por causa de algo, mas a tua palavra diz, Senhor Deus, se o coração alegre e formoseiro do rosto, e o espírito abatido vai secar os olhos. Assim possamos, Senhor Deus, nos alegrar sempre do Senhor. E o Senhor, Pai querido, console cada coração dessa manhã, da mesma forma que o Senhor consolou o coração de Neemias. Espírito Santo, vem e faz morada em cada coração, que seja tudo que eu queria na tua vontade. O Pai sabe que nós escutamos, Senhor Deus, a tua palavra, possamos, ó Deus, ao sair dessas portas, dizer que essa mensagem que nós escutamos aqui nos ajuda, querido Deus, porque é tão fácil a gente ouvir, é tão fácil a gente saber, mas às vezes o que falta em nós é vivermos aquilo que nós pregamos, aquilo que nós anunciamos. Nos ajuda a sermos pessoas diferentes, reparadores de brechas, e fazer a tua vontade, teu querido. Que o Senhor nos abençoe. O Senhor também perdoe nossos pecados, nossos pais. Nos conduz no teu caminho, em nome de Jesus.